Essa crise, o senhor ontem deu uma declaração dizendo também que a prefeitura vem sofrendo com a questão dos atestados falsos. Isso gerou revolta, por exemplo, com o Conselho de Enfermagem. Hoje estava um rebuliço grande nas redes sociais aí contra essa sua declaração. Como é? Tem essa falsificação? Isso é um problema grave? Quais as providências que o senhor, caso tenha, está tomando em relação a isso? Veja, a declaração foi dentro do contexto da superlotação, do volume de atendimentos, e em algum momento alguém citou que nós tínhamos em determinados momentos do dia um déficit de pessoal. E eu falei que nós tínhamos um déficit de pessoal porque as pessoas adoeciam. Tinha um volume de atestados muito grande. Então, quando você tem uma escala 10 pessoas e 2 ou 3 adoecem, você já fica com o serviço prejudicado. Tanto a população vai ter prejuízo assistencial, como o colega que vai ficar no trabalho vai ter uma sobrecarga de serviço. E aí, me perguntaram sobre os atestados e eu disse que nós temos 3 tipos de atestados. Nós temos os atestados que são legítimos, obviamente, nós somos seres humanos, mesmo os profissionais de saúde, inclusive eles estão até mais expostos ao adoecimento, porque estão em contato com os pacientes todos os dias, e esses atestados são legítimos, é natural que a gente adoeça e apresente um atestado. Então essas pessoas não têm que se sentir ofendidas, de forma alguma. Eu disse que os atestados são legítimos, mas disse também que existem atestados graciosos e existem atestados falsificados. Graciosos e falsificados. Existe, e eu vou provar, inclusive vou oferecer denúncia. Eu tenho processo administrativo aberto já contra servidor e nós estamos entrando em contato com o Ministério Público, pedindo o apoio do Ministério Público. Vamos marcar uma audiência para que o Ministério Público, juntando da Saúde com o do Patrimônio, tente juntar também o Ministério Público do Trabalho, uma delegacia que seja de defraudações, o Conselho de Medicina. Por que todos esses atores? Primeiro porque esses atestados, eles não são emitidos, aí eu estou falando dos atestados falsos. Aí, quem é do bem não precisa se ofender. Eu não estou falando, quem é do bem não precisa se ofender. Quem tem que se preocupar com a minha declaração é quem compra o atestado falso e quem está fornecendo o atestado falso. Aí esse se incomode sim, porque eu vou colocar esse caso para frente. Aliás, já estou colocando. Então, o indivíduo lá fora, ele se apropria de um receituário médico, ou ele manda fazer, ele se apropria de um carimbo médico, ou ele manda fazer esse carimbo, e ele mesmo produz esse atestado e vende para aquelas pessoas inescrupulosas, para aquelas pessoas que não têm respeito pelo serviço, e não é só no serviço público, não. Se você pegar aqui qualquer diretor de hospital e perguntar a ele se ele já viu isso em alguma vez, ele vai dizer a você com certeza que já viu. Então a minha preocupação é com quem está lá fora fraudando e vendendo esses atestados. A secretária de Saúde do Estado, a nova, Liane Ramalho, afirmou recentemente em outra entrevista que os municípios também devem algo assim, que os municípios também devem ao Estado, que isso nunca é levado em conta, mas mencionou especificamente o caso de Natal, inclusive chegou a dizer que ia chamar o senhor para conversar. Como é que está a situação de Natal com o município? Parece que é um embate aí que vem há muito tempo na área de saúde. Dívida que é cobrada, Estado reconhece uma hora, mas diz que também os municípios devem a ele, que ele assume compromissos com os quais os municípios também não chegam junto para honrar, e me parece que está longe de ter algum tipo de acordo. Eu estou errado na minha impressão sobre estar longe de ter acordo? Doutor Jorge, eu queria até complementar um pouco a pergunta de Natson, dizendo o seguinte: o governo do Rio Grande do Norte tem sido parceiro ou tem sido um obstáculo, né? Até onde essa questão política e ideológica prejudica ou ajuda na relação entre estados e prefeituras? Perguntas excelentes. Primeiro dizer que a possibilidade de negociação dessa dívida, da minha parte, ela não existe. Essa dívida, para mim, ela é inegociável, ela é inquestionável. Segundo, eu queria dizer que a secretária ela já começou mal, porque ela já vai para uma entrevista e dizer que vai me chamar
Primeiro que ela não tem autoridade para me chamar. Ela poderia até me convidar, como eu recebi vários convites de Cipriano e nunca me neguei aí, fui lá ao gabinete dele conversar. Hora de dizer que vai chamar, já começa meio que num topetezinho meio levantado. E aí ela precisa baixar a bola e entender que Estado não manda em município. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela citou 3 exemplos lá e eu rebato todos os 3 com muita tranquilidade. Ela disse que tem serviço que ela presta por Natal, que é o serviço de atenção domiciliar. Esse serviço, ele não é obrigatório. O Estado ou o município pode apresentar proposta ao Ministério da Saúde pedindo para se habilitar e oferecer esse serviço à sociedade. Lá num passado, não em governo, não nesse governo, mas num outro governo, o Estado pediu ao Ministério da Saúde para prestar esse serviço. Ele disse que queria fazer. Ele pediu para fazer. Aí agora acha que está fazendo favor a Natal. Não está fazendo favor a Natal. Foi ele que pediu para fazer. O governo? Foi o governo. Qual? O Estado. Não me lembro em qual foi o governo, mas já é de bastante tempo. Esperar então assim, um clima de beligerância que vai permanecer essa distensão entre município e Estado? Não, porque eu sou bom de diálogo, sou bom de conversa, desde que alguém não queira impor algo que não seja verdadeiro. Agora, fazer encontro de contas comigo, ela não vai fazer. Aquele dinheiro da farmácia básica. É esse mesmo dinheiro. E continua não repassando. Nem farmácia 80 básica, milhões, 90 milhões? Eu já perdi a conta. O senhor acha que o melhor vai começar? Hein? O melhor ainda vai começar? Melhor vai começar. Mas essa ação foi decidida, foi uma decisão. Mas sabe o que é que me causa mais espanto nas coisas? É porque assim, todo dia a gente se surpreende com as pessoas. Vocês sabem quem foi que moveu essa ação contra o Estado? Foi doutor Cipriano Maia. Quando ele era secretário do município. Chegou na cadeira do Estado, aí disse, beleza, eu devo, mas não vou pagar não. Pronto, simples assim. Aí agora estão criando argumentos que não tinha, aí estão criando agora argumentos para justificar por que não vai pagar. Obviamente que isso não vai avançar, porque não tem fundamentação jurídica para cobrar dinheiro de municípios, porque nenhum município deve ao Estado. E a pergunta de Enio, se atrapalhava e tal, no início tentaram. Lá na pandemia tentaram sim atrapalhar. O senhor sofreu boicote em algum momento do Estado? Era todo dia. O senhor acha então que o Estado do Rio Grande do Norte tentou prejudicar a Prefeitura de Natal? Tentou, com certeza, tentou. O senhor, então, por exemplo, parte dessas mortes que teve na pandemia, foi dessa guerra? Não, as mortes não. Essa parte, veja só, aí eu tenho que ser justo, né, no que eu falo. Em que pese o Estado ter demorado um pouquinho a pegar o embalo mesmo para botar serviço para funcionar, foi determinante porque o interior não tinha estrutura para atender paciente Covid. E que bom, entre aspas, que o vírus se propaga de uma forma, como é que a gente chama? De dentro para fora? É como se fosse uma pedra caindo no lago. Ele começa na capital e vai se interiorizando. Um efeito em cadeia. Um efeito em cadeia. Então, esse tempo foi o tempo oportuno para que o Estado se preparasse com relação aos municípios. E aí, nisso, eles fizeram bem. Então, essa ação, Natal e o Estado, evitou muitas mortes. Agora, e o boicote? O boicote era notícias, toda hora tentando se desfazer dos serviços do Estado, era tentando impedir que eu criasse os centros de vacinação. Por exemplo, a ciência, através do Laís, não foi muito importante não para conter isso? Não. Eu não vi no que o Laís contribuiu em nada. Muito pelo contrário, ainda tentou me prejudicar. Foi mesmo, colocaram uma cláusula lá, um ponto lá dentro do sistema de regulação. E a primeira pergunta era a condição sine qua non para você prosseguir no preenchimento do questionário. Sabe qual era a primeira pergunta? Que não tem relevância nenhuma para você admitir um paciente dentro de uma UTI. O paciente fez uso de ivermectina, você só prosseguia no preenchimento do questionário se você respondesse aquela pergunta.
Meu Deus. Não era uma pergunta técnica. É a mesma coisa que eu perguntar. Paciente tomou Coca-Cola, paciente faz uso de dipirona, paciente faz uso de anticoagulante. Isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Quase perguntando ao eleitor, o senhor votou em Bolsonaro? Não, aí depois veio justificar para mim, porque eu liguei para ele, ele disse que queria fazer uma pesquisa. Aí eu disse, você quer fazer uma pesquisa, vai para dentro das unidades, pega os prontuários, peça licença, pega os prontuários e vai estudar. Agora, você botar uma condição dessa, você quer ridicularizar o município. Tentaram colocar empecilhos no nosso serviço de vacinação, no sistema de drive, que foi um caso de sucesso, vocês viram aí. Não tinha como eu vacinar pessoas dentro de UPAs. Aí que começaram a criar dificuldade. Mas isso foi superado. Depois a relação melhorou, passou isso, veio, tá, tudo ficou beleza. Até agora estava tudo calmo. Até o dia dessa declaração. De dizer que o Estado deve a município e que o município está fazendo politicagem. Senhor. Porque o prefeito é adversário do seguinte. O prefeito não manda recado, amigo. O prefeito, quando ele quer dizer, ele diz. E a governadora também não manda. A governadora é muito positiva. A governadora não sabe desses moídos, não. Ela fica sabendo porque vocês noticiam. Doutor Jorge, o senhor já teve com essa nova. Você já teve com essa nova secretária de saúde? Já? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Estarei amanhã, mas remotamente, porque vai ter a bipartite. Uhum. Doutor Jorge, a pergunta é complicada, mas o ouvinte aqui está perguntando, eu vou passar a bola diretamente para o senhor. Quando o senhor foi secretário de saúde, o senhor pagou a prefeitura de Natal? Paguei. Pagou? Paguei e posso comprovar. Inclusive, eu propus um TAC. E aí você pode até perguntar a qualquer promotora do Ministério Público. Quando eu assumi, estava em meio a essa polêmica, eu fui para uma audiência com um desembargador, que eu não me lembro o nome, e de lá eu fui para a promotora, chamei o secretário, na época não me lembro quem era o secretário do município, fiz um TAC, eu ofereci um TAC, e eu lembro inclusive os detalhes, eu pagaria R$1.800.000 por mês, que era a parcela do mês atual e uma parcela do atrasado, dividida em várias parcelas. Quando eu saí, o secretário suspendeu o pagamento. O outro secretário que entrou assinou de novo o TAC, o mesmo TAC. O secretário de Estado, Pedro Cavalcante, assinou o TAC. Depois Cipriano entrou e, se eu não me engano, ele assinou também o TAC. Só que a diferença é que eu paguei e eles não pagaram. Quiseram pegar o senhor agora. Pegaram, fazer uma pegadinha. Fazer uma pegadinha. Aí pegaram. O senhor tem mais alguma declaração boa pra gente, doutor Jorge? É difícil me pegar, porque eu disse, como eu estou dizendo aqui a você, a minha conversa não tem meias palavras, amigo, eu não sei mentir. Se você me perguntar aqui, um repórter me perguntou, vou dizer aqui uma pergunta que vocês não fizeram aqui. O repórter me perguntou lá daquela polêmica lá da UPA da paciente que estava no chão. O que é que o senhor tem a dizer? Está errado. Eu vou mandar abrir uma sindicância. É inadmissível aquela paciente estar no chão. Porque a justificativa que me foi dada foi que a paciente estava muito agitada e deram a medicação e naquele meio tempo a paciente adormeceu, infelizmente adormeceu no chão. E aí o familiar ou o acompanhante pediu para que não mexessem nela, porque senão ela poderia se agitar de novo. Mas está errado. O nosso papel, a nossa obrigação é tirar o paciente e colocar na acomodação. Então, quando é para responder correto, responde correto. Não tem meias palavras, não. Agora, essa pegadinha aí, o camarada falhou. Se ele quiser os comprovantes, eu mando. É só ele mandar o endereço aí para vocês. Ou se você quiser, eu mando aqui para vocês e você apresenta. Na verdade, acabou de fazer uma pegadinha e levantaram a bola pro senhor. Doutor Jorge, mais uma vez. Eu tenho uma dúvida, aliás. Eu tenho uma amiga minha que ela mora no NEM. Nem Natal, nem Parnamirim. Nem Natal, nem Parnamirim. Ali pela Bandeira Cerda. Ela mora ali no NEM, né? Às vezes ela vai em Parnamirim, às vezes ela vai em Natal, no posto de saúde. Às vezes ela vai de acordo com a sorte. Ela diz, eu vou, onde atender, eu vou. Esse tipo de morador, o senhor inclusive já falou que tem 30% de pessoas que chegam do interior. Mas tem um período do mês, do ano, que a pessoa recebe o IPTU, recebe tudo bem direitinho, dizendo aonde vai, quem é que vai recolher o imposto, mas na hora do atendimento, não é aqui, é no posto de saúde do bairro tal, que é de Parnamirim, não é aqui, é Natal. Como é que faz? Mais uma levantada de bola.
Parnamirim é interessante. Nova Parnamirim. O imposto fica lá em Parnamirim. Mas o serviço quem presta sou eu. Quem presta é Natal. Todo aquele povo usa os serviços de Natal. Então a conta vem para cá, mas o dinheiro fica lá. Esse é outro problema que a gente enfrenta. Uma UPA